Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 21. E este capítulo vai tratar de alguns assuntos relacionados à vida do sacerdote e dos filhos do sacerdote. Porque sim, com grande autoridade que eles tinham, também recaía sobre eles uma grande responsabilidade, sendo eles pessoas que faziam a intermediação entre o homem e Deus, oferecendo sacrifícios e tudo mais no cuidado do tabernáculo. Eles precisavam ter uma vida que fosse ainda mais separada dos costumes dos povos. Algumas coisas que inclusive eram permitidas até mesmo pelos filhos de Israel, de maneira geral, ao sacerdote era vetado. Ele necessitava viver realmente uma vida separada. Então vamos começar, gente. São poucos versículos, o capítulo não é extenso não, 24 versículos. Bem, do versículo 1 ao versículo 4, o Senhor vai orientar a respeito de como o sacerdote e os seus filhos deveriam proceder diante da morte de uma pessoa. Quando morresse uma pessoa, qual era o comportamento desses homens? Bem, eles não deveriam agir como todos os outros filhos de Israel, que iam despentear o seu cabelo, lançar sobre a sua cabeça cinzas ou ficar de luto. Não. Claro, o verso 4 vai dizer que qual é o porquê dessas orientações especiais. O sacerdote era alguém importante. Na palavra do Senhor é chamado de o homem principal entre o seu povo. Ou seja, eles teriam regras mais restritas por ser eles exatamente que ofereciam as ofertas do Senhor, ou como diz o próprio texto, o pão do seu Deus. Deus não comia o pão, Deus não comia a carne, mas eles, quando estavam fazendo a oferta pelo povo, ou quando estivessem colocando o pão lá em cima da mesa, para ficar lá, cuidando disso todo sábado, quando eles fizessem isso, eles estavam oferecendo a Deus. Portanto, eles não poderiam se contaminar por causa dos mortos, não. A não ser que fosse a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão, ou até uma irmã virgem que voltasse para casa. Claro que aqui nesse texto não é mencionada a esposa, mas nós vimos lá em Gênesis 2:23 que eles são uma só carne. Portanto, eu honestamente acredito que foi desnecessária a menção da esposa aqui. E lembremos que, Arão já tinha passado por isso, na verdade. Lembremos que Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram por oferecer ao Senhor um fogo estranho. Naquela circunstância, o Senhor orientou eles a não externalizarem sinais de luto. Você pode ver isso lá no capítulo 10, como a gente meditou. Ou seja, a razão disso era qual? Que eles tinham morrido por ter profanado o santuário do Senhor. Inclusive, lá em Ezequiel capítulo 44, versículo 25, se você gosta de ver outras porções da palavra que falam a mesma coisa, lá está escrito a mesma instrução. Diz assim: não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, a filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão contaminar-se. Então, nesses primeiros versículos, o Senhor vai estabelecer, juntamente com Arão e sua casa, qual era o protocolo, qual era o comportamento em caso de morte. Uma outra coisa que o Senhor vai mencionar, ele já, na verdade, havia falado anteriormente, tinha a ver com o corte de cabelo e com o corte da barba. Versículo 5 e 6 ele vai falar sobre isso. E esta separação se devia a qual motivo? O motivo era que os pagãos ao redor faziam esses cortes de cabelo e a barba. Então o Senhor vai dizer, não faça igual. Né? O Senhor queria não apenas na aparência, mas na essência, no comportamento, separá-los dos povos ao redor. E não pense que o Senhor vai falar apenas a respeito dessa questão de morte ou da aparência, mas o Senhor também vai falar a respeito da esposa, porque sim, os sacerdotes tinham esposas, os filhos do sacerdote podiam se casar, mas eles poderiam se casar com qualquer mulher? Não, eles precisavam escolher uma mulher
que não tivesse se casado antes, alguém que fosse começar uma união do zero. Então a gente vai ver no versículo 7, 8, 13, 14 e 15 falando sobre esse assunto. E por que a esposa precisava ser uma esposa que nunca tivesse se casado, virgem? Porque sim, ela não poderia ter filhos de outra união, ela não deveria ter iniciado a sua vida com outro marido, não deveria trazer uma história para dentro desse relacionamento. E sim, a vida do sacerdote, dos filhos do sacerdote, era uma vida de muita dedicação ao Senhor. Eles faziam esse intermédio entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, na verdade. Então eles precisavam ter uma casa, vamos dizer assim, dentro dos padrões que o Senhor havia estabelecido. Então, precisava ser uma israelita para que os seus filhos também não deixassem de poder exercer a função sacerdotal, vamos falar assim. Inclusive, nós vemos no versículo 9, um versículo bem forte, bem duro, mas que mostra não a ausência de amor da parte do nosso Deus, mas o fato de que Deus, por ser justo e por desejar habitar no meio do seu povo, estava criando no livro de Levíticos algumas regras para permitir que Deus e os homens pudessem, vamos dizer assim, compartilhar. O sangue do animal derramado realmente encobria o pecado e permitia que os homens pudessem se achegar diante do Senhor. Mas era necessário que cada pessoa velasse pela sua santidade. E aqui vai mencionar a filha do sacerdote. Se você olha no versículo 9, é dito especificamente a respeito da filha do sacerdote, que se ela resolvesse se prostituir, a consequência da ação dela seria a morte, e não qualquer morte, ela deveria ser queimada. Ou seja, o Senhor estava dizendo assim, a santidade era mandatória. Sim, a filha do sacerdote, ela deveria esperar até o casamento, contrair casamento ou não, mas não se prostituir e não dar o seu corpo para mais de uma pessoa. E no verso 17, seguindo adiante daquilo que o Senhor foi falando para Arão e para os seus filhos, no verso 17 a gente vai ver que, assim como os animais que eram oferecidos em sacrifício, eles deveriam ser sem defeito, porque eles também tipificavam Cristo, também o sacerdote, aquele que oferecia o sacrifício, também precisava ser perfeito. Claro, perfeito não somos, né? Necessitávamos do sacrifício, né? Eles necessitavam do sangue do sacrifício para realmente se tornarem propícios diante de Deus. Mas eles não podiam, como diz o texto, apresentar nenhum tipo de defeito físico. Então a gente vai ver nos versos 18 a 20 que os sacerdotes com defeitos físicos podiam comer das porções do sacrifício que eram reservados para os sacerdotes, mas não podiam realizar o ministério sacerdotal. E antes que você pense que isso é isso era uma discriminação da parte de Deus, entenda que eles não podiam desempenhar o sacerdócio, eles não podiam fazer o trabalho e as tarefas. Vamos lembrar de tudo que a gente estudou até aqui, né? Avaliar o animal, fazer o sacrifício, levar as coisas para fora do arraial. Eles tinham que visitar uma tenda, quando tivesse sinal de mofo, quando houvesse lepra. A vida do sacerdote não era uma vida fácil. Não fique imaginando uma pessoa sentada o dia todo, né? Era uma pessoa que tinha muitas tarefas. Portanto, para realizar essas tarefas, ela precisava ser fisicamente capaz. Ela não podia depender de uma outra pessoa. Então, o Senhor, essa é uma explicação e eu tenho certeza disso, mas principalmente porque ele era um tipo de Cristo, ele não podia apresentar um defeito físico. Mas Deus, de maneira alguma, deixou essas pessoas à margem. Elas tinham direito a comer e beber e viver e contavam com o acolhimento do povo por ser da família sacerdotal, apenas não podiam realizar os sacrifícios. E os sacerdotes, inclusive no versículo 22, vai dizer que os sacerdotes, todos eles, podiam comer o pão do Senhor. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 9, versículo 13 e 14, que eles tinham esse direito. Inclusive, Paulo vai fazer um paralelo com os dias atuais, né? Ele diz assim, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Paulo faz essa pergunta, né? Aí ele continua no versículo 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui Paulo está fazendo uma defesa do fato de que sim, aqueles homens que iam de cidade em cidade, né? Tenta pensar na realidade
do apóstolo Paulo e de todos os outros apóstolos, discípulos que iam de uma cidade a outra pregando o evangelho. Eles não tinham tempo de trabalhar a própria terra, de plantar e de colher, ou de desenvolver uma atividade que gerasse um retorno financeiro. Portanto, as pessoas precisariam ofertar na vida deles para que eles pudessem se manter. Claro que nós sabemos, acredito que alguns de vocês saibam que o apóstolo Paulo, ele era um fazedor de tendas. E sim, muitas vezes ele mesmo produziu o seu próprio sustento. Ele ia para uma cidade, produzia as tendas, vendia, conseguia dinheiro e ele não era pesado para a igreja. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que vive do evangelho, aqueles que pregam do evangelho, podem viver do evangelho sim. Podiam viver das ofertas dos irmãos em cada lugar que eles chegassem. Bem, nós vamos parar aqui. E eu espero que você tenha entendido que tudo aquilo que o Senhor estava colocando aqui sobre a vida do sacerdote não tinha a intenção de trazer sobre eles um peso. Mas se Deus era santo e Ele estava separando para si um povo, que Ele estava dizendo que precisava se santificar, aqueles que eram os representantes desse povo precisavam realmente ter uma vida alinhada com a vontade de Deus e com os princípios que o Senhor Deus tinha estabelecido. Da mesma maneira para com Deus, o Senhor queria que o sacrifício oferecido a Ele fosse perfeito, fosse digno, como Ele é digno. Isso me fez muito sentido. Para qualquer pessoa que a gente tenha um pouco de estima e a gente queira honrar, a gente faz o melhor. A gente se prepara para fazer o melhor. Da mesma maneira, para o Senhor, nós precisamos caminhar nesse princípio e oferecer para Ele aquilo que Ele é digno de receber, né? Bom, Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!